Sem essas 21 pessoas, provavelmente não teria luz elétrica, internet, vacina, telefone ou nem esse vídeo que você está assistindo agora. Algumas delas morreram pobres, outras nunca receberam o crédito que mereciam em vida, mas todas mudaram para sempre o rumo da humanidade. Hoje a gente vai contar rapidinho a história de 21 inventores e cientistas que criaram algo tão importante que o mundo depois deles nunca mais foi o mesmo. Se a gente ainda não se conhece, eu sou o Gustavo, esse é o Thiago e esse aqui é o Ciência Sem Jaleco. Já deixa o like que ajuda demais. Vamos começar lá atrás. Por volta do ano 105 d.C., o funcionário chinês Cai Lun aperfeiçoou o processo de fabricação do papel. Antes disso, escrever dependia de materiais caros, como seda, ou pesados como tábuas de bambu. O papel barateou e espalhou o conhecimento pelo mundo inteiro. Por volta de 1440, o alemão Johannes Gutenberg desenvolveu a prensa de tipos móveis. Isso permitiu produzir livros em massa pela primeira vez na história e é considerado um dos marcos que impulsionaram a alfabetização e o renascimento na Europa. No século XVIII, o escocês James Watt aperfeiçoou o motor a vapor, tornando-o muito mais eficiente. Essa melhoria foi um dos motores centrais da Revolução Industrial. Em 1796, um médico inglês, Edward Jenner, desenvolveu a primeira vacina da história contra a varíola, usando o material de uma doença mais branda que atingia as vacas. O conceito de vacinação nasceu ali e já ajudou a centenas de milhões de pessoas. No século XIX, o cientista inglês Michael Faraday descobriu os princípios fundamentais do eletromagnetismo, abrindo caminho para a geração de eletricidade em larga escala, a base de praticamente toda a tecnologia que usamos hoje. Em 1876, o Alexander Graham Bell patenteou o telefone, permitindo que a voz humana viajasse a distâncias antes impensáveis. É considerado um dos marcos da comunicação moderna. Thomas Edison não inventou a primeira lâmpada elétrica, mas desenvolveu, em 1879, uma versão prática e comercialmente viável, com filamento durável. Isso mudou completamente a rotina noturna da humanidade. Nikola Tesla desenvolveu e popularizou o sistema de corrente alternada, permitindo transmitir eletricidade por longas distâncias com eficiência. É o sistema usado até hoje na distribuição de energia elétrica pelo mundo todo. Em 1886, o alemão Karl Benz patenteou o primeiro automóvel movido a motor de combustão considerado prático, dando origem à indústria automotiva moderna. Não se esqueça de se inscrever no canal. A lista só tá ficando mais interessante daqui para frente, então... No fim do século XIX, o italiano Guglielmo Marconi desenvolveu sistemas práticos de transmissão via rádio, permitindo comunicação sem fio a longas distâncias. A base da radiodifusão moderna. Ele patenteou seu sistema de telegrafia sem fio em 1896 e ficou mundialmente conhecido como o pai do rádio. Só que essa história tem uma polêmica que todo brasileiro deveria conhecer. Enquanto Marconi transmitia sinais em código Morse, um padre gaúcho chamado Robert Landel já vinha fazendo experiências com transmissão de voz humana sem fio aqui no Brasil. Em julho de 1900, em São Paulo, Landel de Moura fez uma demonstração pública transmitindo som à distância sem uso de fios, com jornalistas e até o cônsul britânico presentes. Ele chegou a patentear seus aparelhos no Brasil e nos Estados Unidos na primeira década do século XX. O detalhe é que Marconi, até aquele momento, tinha patenteado apenas as transmissões de sinais em Morse, não de voz. A transmissão de voz por Marconi só aconteceria anos depois, já na década de 1910. Então por que Landel de Moura não ficou famoso? Falta de investimento, distância dos grandes centros científicos da época e até desconfiança religiosa. Alguns o acusaram de bruxaria por causa dos aparelhos. Ele nunca teve o alcance comercial e midiático que o Marconi conseguiu na Europa. O nosso freio de mão aqui, isso não significa que Marconi roubou a invenção. Os dois trabalhavam de forma independente em países diferentes, sobre princípios que vinham sendo estudados
por outros cientistas, como Tesla, Maxwell e Hertz, mas mostra como reconhecimento histórico depende muito mais do que ser o primeiro a fazer algo. Em 17 de dezembro de 1903, o Orville e Wilbur Wright realizaram em Kittanning, na Carolina do Norte, o que é internacionalmente reconhecido como o primeiro voo controlado e motorizado de uma aeronave mais pesada que o ar. Foi o início da era da aviação. E aqui mora outra rivalidade clássica no Brasil, Santos Dumont. Em 23 de outubro de 1906, o brasileiro Alberto Santos Dumont decolou com o 14 bis em Paris, diante de uma multidão e de jornalistas, percorrendo dezenas de metros no ar. A diferença técnica que gera a polêmica é essa. O flyer dos irmãos Wright, em 1903, decolou usando um trilho e um sistema de catapulta auxiliar, com vento forte ajudando a sustentação e sem qualquer imprensa presente para registrar o feito. Já o 14 bis decolou por seus próprios meios, sem catapulta, sem trilhos e sem depender de vento favorável. Ele teve seu voo homologado oficialmente pela Federação Aeronáutica Internacional, sendo considerado o primeiro voo público e certificado da história da aviação. Por isso, no Brasil, Santos Dumont é chamado de pai da aviação. Fora do Brasil, porém, o consenso internacional inclui a própria Federação Aeronáutica Internacional. Reconhece os irmãos Wright como os pioneiros do voo motorizado, por terem alcançado o feito primeiro, ainda de forma menos pública. No fim das contas, os dois têm argumentos válidos. Um venceu no critério que fez primeiro, o outro no critério que fez de um jeito mais próximo do que hoje chamamos de voo autônomo de verdade. E talvez a lição aqui seja parecida com a de Landel de Moura. A história da ciência quase nunca tem um único herói. Tem protagonistas que a gente escolhe lembrar. Em 1928, Alexander Fleming descobriu por acaso a penicilina, o primeiro antibiótico moderno. A descoberta revolucionou a medicina e salvou incontáveis vidas ao longo do século XX. O americano Philo Farnsworth desenvolveu, no fim da década de 1920, um dos primeiros sistemas elétricos funcionais de televisão, transformando completamente o entretenimento e a comunicação de massa no século XX. A cientista britânica Rosalind Franklin produziu, nos anos de 1950, imagens de fração de raio-x, essenciais para a descoberta da estrutura em dupla hélice do DNA, um trabalho fundamental, embora ela raramente tenha recebido o devido crédito em vida. A atriz e inventora Hedy Lamarr desenvolveu, durante a Segunda Guerra Mundial, junto com o compositor George Antheil, uma técnica de comunicação por salto de frequência. Décadas depois, esse princípio ajudou a inspirar tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth e GPS. A matemática e almirante americana Grace Hopper ajudou a desenvolver nos anos de 1950 um dos primeiros compiladores da história, abrindo caminho para linguagens de programação mais acessíveis, muito além de código binário puro. Em 1902, o engenheiro americano William Carr desenvolveu o primeiro sistema moderno de ar-condicionado. A invenção não só mudou o conforto das casas, como viabilizou cidades inteiras em regiões de clima extremamente quente. Em 1965, a química Stefani Kovalek desenvolveu o Kevlar, um material extremamente resistente, usado até hoje em coletes à prova de balas, capacetes e diversos equipamentos de segurança. Em 1989, o cientista britânico Tim Berners-Lee criou a World Wide Web, o sistema de páginas e links que transformou a internet, antes restrita a especialista em algo acessível para o mundo inteiro. Nos anos de 1970, Steve Jobs e Steve Wozniak ajudaram a popularizar o conceito de computador pessoal, tornando essa tecnologia antes restrita a laboratórios e grandes empresas, acessível dentro de casa. E fechando a lista, a bioquímica húngara Katalin Karikó dedicou décadas ao estudo de RNA mensageiro. Mesmo enfrentando repetidas rejeições da comunidade científica, esse trabalho foi essencial para o desenvolvimento de vacinas de mRNA, usadas globalmente durante a pandemia do Covid-19, e rendeu a ela um prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 2023. Reparou em um padrão? Boa parte dessas invenções não veio de golpes de sorte isolados,
isolados, mas de anos, às vezes décadas de trabalho persistente, muitas vezes ignorado ou desacreditado no início. E várias dessas pessoas, principalmente mulheres como Rosalind Frank, Ed Lamar, Grace Hopper e Kathleen Caricó, só foram devidamente reconhecidas muito tempo depois de suas contribuições. Cada uma dessas 21 pessoas resolveram um problema que parecia impossível para sua época. E juntas, elas moldaram praticamente todos os aspectos de uma vida moderna. Como a gente se comunica, se locomove, se cura e se conecta. E é bom lembrar, o mundo continua sendo reinventado agora por gente que talvez ainda nem tenha sido reconhecida. E se gostou do vídeo, já deixa seu like, compartilha e se inscreva aqui no canal. Nos ajude a crescer o canal Ciência Sem Jaleco mais e mais. E lembre-se, aqui no Ciência Sem Jaleco explicamos tudo sem complicação e, claro, sem jaleco. Até a próxima!